Olá, outra vez, obrigada por estarem aqui a ver este vídeo. Talvez vocês estejam a ver o vídeo no canal do YouTube, talvez vocês estejam a ver na página de Facebook, do meu perfil ou do projeto cultural. Se vocês estão a ver vídeos meus por verem atrás deste título pela primeira vez, saibam que existem mais. Portanto, o que eu vou fazer aqui é um update de informações, mas já dei informações nos outros vídeos que não vou cobrir aqui, pelo menos não tão em detalhe. Portanto, eu vou pôr aqui um cartão dos outros vídeos para vocês, depois de verem este, voltarem atrás e clicarem, ou clicarem, porem na pausa e depois verem todos seguidos, como vocês acharem melhor. Hoje eu vou-me focar no último desenvolvimento que houve em relação ao Japão propriamente dito, que foi a declaração do Primeiro-Ministro, do Shinzo Abe. Portanto, o Primeiro-Ministro emitiu uma declaração pública no dia 14 e eu tenho aqui a tradução. Desde já agradeço à Brenda, que é tradutora oficial e que fez um excelente trabalho. Eu estou aqui a passar-vos a informação acerca das declarações do Primeiro-Ministro do Japão, do Shinzo Abe, em relação ao que se passa, a situação da epidemia do Covid no Japão, que pode ser relevante para quem está no Japão, ou está em vias de ir, ou conhece alguém que está lá, ou acabou de voltar, etc. Quer saber mais sobre o assunto em geral. Também vou falar aqui de recomendações que eu acho que são as mais úteis, um bocado para fugir ao zoom das fake news ou das coisas que nós não podemos ter bem a certeza, e também vou deixar alguns avisos no final e novidades no final. Antes de mais, quero dizer que nenhuma situação é igual, nenhuma pessoa está exatamente na mesma situação. Há pessoas que, pelas mais variadíssimas razões e para os mais variados destinos do mundo, estavam a pensar realizar viagens internacionais agora nos primeiros 6 meses de 2020. E se as pessoas ainda não fizeram planos, ainda não fizeram investimentos, ainda não se comprometeram com imensas coisas, a mim, como pessoa e como alguém que é consultora, no caso do Japão, mas em geral, aquilo que eu vos posso dizer é, neste momento, se ainda não fizeram esse investimento, se ainda não fizeram esses planos, se calhar aguardem ou vejam as vossas opções para o segundo semestre de 2020. Se são pessoas, depois de cada caso é um caso, se são pessoas que já fizeram muitos investimentos, que têm coisas como casamentos marcados, etc., que são os casos que me têm chegado. Eu estou aqui a mexer no meu computador porque eu estou a receber mensagens em direto, em tempo real, então estou a ter em conta isso. Eu tenho passado a receber muitíssimas mensagens por Messenger, por e-mail, por Facebook, pelas mais variedíssimas vias, de pessoas que estão muito desesperadas, muito chateadas, muito frustradas, às vezes não perceber muito bem em que é que se meteram e que se sentiram traídas ou abandonadas pelos providenciadores de serviço, fossem eles agências de viagens, agentes de viagens, companhias aéreas, o que fosse. E são pessoas que normalmente, em circunstâncias normais, se estivesse tudo a funcionar bem, nunca se aperceberiam que havia fraquezas no sistema ao qual estavam a aderir, no sistema que no fundo estavam a suportar, que continuasse a existir. Pessoas que compraram viagens online, de agências de viagens que não lhes devolveram dinheiro, não lhes arranjam alternativas, etc., não as informam. Então eu não pude responder a todas as pessoas, é impossível para mim ter tempo útil para responder a todas as pessoas, e isso também é frustrante para mim. Há aqueles que eu posso dar dicas, soluções rápidas, acompanhar, vou dando. Aqueles que eu não posso, desculpem, eu não consigo responder a toda a gente. Devo dizer que cobrei zero a todas as dicas que dei entretanto e todos os problemas que ajudei a resolver, e mesmo aqueles viajantes que tiveram desde o início uma consultoria comigo, já meses depois de lhes ter entregue os planos, toda esta revolução de alterações, eu tenho estado sempre a acompanhar os casos também, cobrando zero dos meus honorários normais à hora, portanto estou seriamente em risco de falência, mas mesmo assim eu acho que não me arrependo de nada.
deixo já aqui, não me arrependo nada, e eu acho que é importante ter alguma ética na maneira como fazemos isto, como trabalhamos com, no meu caso, assumir que sou consultora e que tenho o dever de dar toda a informação, a melhor, a mais atualizada, a mais completa, às pessoas que me procuram, e acho que isso não existe em toda a gente, não existe nas pessoas que gerem grupos de Facebook que supostamente são trocas diretas de informação entre pessoas e na verdade são empresas ou publicidade ou marketing. Isso não existe em pessoas que dizem que são ou que têm agências de viagens e se calhar até as registaram como agências de viagens, mas não agem em conformidade, pelo menos na ótica do utilizador, do consumidor final, das pessoas que chegaram até mim e que me relataram em primeira pessoa o que lhes estava a acontecer. Então eu acho que em todo este setor das viagens que tem sido muito, muito afetado, eu vejo muita falta de ética. Se calhar é só porque só os problemas é que me chegam. E quero deixar assim um obrigado para quem encaminhou as pessoas para mim, no sentido em eu tentar ajudá-las a resolver os problemas, às vezes ajudá-las a cancelar viagens e reaver dinheiro, às vezes ajudá-las a adiar viagens. Isso não tem nada a ver com eu ganhar alguma coisa ou não. E sinto que tenho o direito de limpar o meu nome em relação a coisas que via circular em redes sociais, ainda por cima é de uma cobardia extrema, mas pronto. Passando à frente, vendo isso, então, se vocês não têm viagens internacionais marcadas neste momento, não as marquem para agora, não as marquem para o primeiro semestre deste ano, marquem-nas para o segundo semestre deste ano, ou fiquem a ver que opções é que existem, repensem como é que vocês fazem as viagens, repensem quem é que está por trás, quais são as intenções, qual é o impacto no sítio onde vocês vão, se têm que ir, vão para transformar o quê de vocês e dos outros. Se calhar estas crises, por mais horríveis que sejam, acabam por ser uma oportunidade para nos fazer perguntas que se calhar não faríamos de outra maneira. Vou atirar isto só para o ar, vocês podem saber mais sobre isso e sobre a minha maneira pessoal, a minha personalidade, e o modo como isso influencia o que eu acho que tem que ser viagens responsáveis, sustentáveis, imersivas, enfim. Não acho que tenhamos o direito de ir onde queremos, quando queremos, como queremos, desconsiderando a segurança e a saúde. Mas, dito isso, também conheço situações de pessoas que lá está, tinham casamentos marcados, luas de mel marcadas, ou fizeram já investimentos muito grandes e não conseguem reaver, etc. E essas pessoas também as tento ajudar no sentido de, ok, então, se tem mesmo que ir, se tem mesmo que ser, como é que é? Como é que vai? Como é que age? Como é que vai? Como é que se comporta lá? Como é que volta? Estou a recomendar a toda a gente que vá, neste caso, para o Extremo Oriente, e em particular para o Japão, que é o que eu conheço e o que eu acompanho, que façam quarentenas voluntárias quando regressam. Também houve, e vou deixar também aqui o vídeo do link, também houve muitas alterações acerca de coisas que estão abertas ou não estão abertas, ou podem fazer ou não podem fazer. Experiências, visitas guiadas, parques temáticos, etc. Algumas coisas que fecharam temporariamente, outras que fecharam e o prazo de estarem fechados foi, entretanto, prolongado, outras que não, que dizem que vão abrir. Então é preciso saber no destino como é que as coisas estão a funcionar e dar esse update às pessoas. Se vocês não sabem o que é que está ou não está a funcionar, vejam não só os cartões que eu vou pôr aqui, mas também as descrições do vídeo, porque eu fui pondo no Facebook em tempo real uma série de coisas à medida que eu ia tendo as notícias. E agora saltando para as declarações do Shinzo Abe, que nos mostram também de que maneira que o governo japonês está a lidar com esta situação. E eu devo dizer que neste momento o Japão está melhor do que Portugal. Neste preciso momento, 15, hoje é dia 15 de março, o Japão está sem dúvida numa curva contrária à de Portugal. Portugal está na curva de piorar, o Japão está na curva de melhorar. Os pontos mais importantes do discurso do Shinzo Abe, eu coloquei-os em direto, eu coloquei-os logo no dia do comunicado, 14, ontem, mas hoje vou falar um bocadinho mais disso. Então, basicamente, foi proposta uma lei à Câmara dos Deputados do Japão e essa lei foi aprovada. É uma lei que visa regular como é que se pode declarar estado de emergência no Japão.
E o que é que isso significa, que medidas são implementadas, como se declara o estado de emergência, o que é que acontece quando se declara o estado de emergência, quanto tempo é que ele dura, quais são os poderes concretos do Primeiro-Ministro ou dos governadores das prefeituras quando isso acontece. Essa lei foi aprovada, deve dizer-se que foi aprovada, contudo, a lei foi aprovada, mas o estado de emergência não foi declarado. Ou seja, eles estão a trabalhar num sentido extremamente preventivo, como aliás é típico do Japão. Eles quiseram aprovar a lei para saber que, se for preciso, vai poder-se declarar estado de emergência e exatamente o que é que isso vai significar. O estado de emergência não foi declarado e, segundo o Shinzo Abe, isso é sobretudo porque ele considera que, uma vez que prevê várias limitações à liberdade dos cidadãos, é uma coisa que ele só vai fazer se tiver um parecer positivo de um comitê, de um conjunto de pessoas, das quais ele vai pedindo sempre updates, informação. Também disse que, apesar da Organização Mundial de Saúde ter declarado pandemia, que o Japão em si, dentro do Japão, a cada 10 mil pessoas, só 0,6 estão contaminadas com o Covid, o que é muito menor do que a Coreia, o Irão ou outros países. Ou seja, no sentido de um zoom in e fazer as pessoas verem o que é que se está a passar dentro do Japão. Disse também que o Japão encontra-se em fase de contenção da epidemia e que verifica-se, de uma maneira geral, que as medidas implementadas tiveram um impacto positivo. Portanto, eles ainda têm uma curva ascendente no número de pessoas infectadas, mas a aceleração, já não há aceleração. Ou seja, há menos pessoas infectadas hoje do que houve ontem. Portanto, estão a desacelerar. Diz também que 80% das pessoas infectadas estão com sintomas leves e que daquelas que tiveram sintomas severos e, portanto, foram hospitalizadas, 50% já recuperaram. Ou seja, há uma parte do discurso que ele está a tentar puxar as pessoas à realidade, fora do pânico, e explicar-lhes qual é a situação do Japão para além do alarmismo a nível global em relação à situação. E disse também que a necessidade mais premente neste momento é de proteção dos idosos, do grupo de riscos, dos imunodeprimidos, e que, de parte do governo, o que eles estão a fazer é dar donativos de máscaras e desinfetantes, nomeadamente a instituições, a lares, a asilos, etc. Diz que no Japão, os lugares onde se registou a contaminação pessoa a pessoa, portanto, quando fazem o tracking, quando andam a ver a pessoa que deu positivo no teste, onde é que ela andou e onde é que ela eventualmente apanhou, verificaram que são no setor do entretenimento, dos espetáculos, dos ginásios, das escolas e das universidades e que, de uma maneira geral, tudo sítios onde as pessoas estão em pequena distância umas das outras, em grande proximidade, e que mesmo assim só 20% das pessoas infectadas é que criaram cadeias de contaminação. Mas, em todo o caso, por se ter verificado que os lugares fechados, as salas fechadas, que congregam muita gente, nomeadamente espetáculos, concertos, coisas assim, são os sítios mais perigosos, é nesse tipo de lugares, estabelecimentos, eventos, etc., que haverá mais limitações ao seu próprio funcionamento e que essas medidas serão sempre implementadas primeiro antes de se declarar um estado de emergência geral. Os lugares abertos ao ar livre, como parques, etc., são saudáveis, estão disponíveis e recomenda, inclusivamente às famílias que agora também estão com crianças em casa, porque as escolas já foram fechadas, as escolas das crianças no Japão, que saiam, façam exercício e usem os espaços verdes e os espaços disponíveis, claro, evitando a proximidade entre as pessoas e o convívio em grupos. Depois falou do pacote de apoio financeiro para as famílias com crianças em idade escolar, o pacote de empréstimos sem juros para as empresas que estão a sentir um impacto económico. Não vale a pena aqui entrar em detalhe sobre isso, porque acho que não afeta muito os viajantes. Falou também da questão dos exames, que o Japão foi bastante criticado, e uma das críticas feitas a nível internacional, e até em jornais como o New York Times e outras coisas assim, diziam que o Japão tinha números artificialmente baixos porque não estava a fazer exames. Ele não se furtou a tocar nesse ponto, que se calhar politicamente é complicado para ele tocar nesse ponto, que é
Todos os países estão com limitações a fazer exames. Portugal, neste preciso momento, hoje, 15 de março, está com muitas limitações a fazer exames. E não se estão a fazer exames a toda a gente que, do ponto de vista clínico, manifesta sintomas que batem certo e que levariam e que levam os profissionais de saúde a querer fazer exames, mas não podem fazer exames. Não se podem fazer os exames todos que se quer porque não há kits de exames para todos e porque não há condições para se poder fazer todos os exames que são precisos fazer. Não há condições, não há material. E isso também aconteceu no Japão. No entanto, eles mesmo assim sempre estiveram melhor do que Portugal em termos de possibilidade de fazer exames. E o que o Shinzo Abe declarou foi que estão a ser feitos 6.000 exames ao Covid por dia. Essa é a capacidade no momento. Desconheço qual é a capacidade no momento em Portugal. Calculo que seja menos, mas desconheço. Ele disse também que os kits de exame rápido, aqueles que eu já falei na página de Facebook, os kits de exame rápido vão estar disponíveis a partir de segunda-feira e, portanto, a capacidade de fazer exames vai aumentar para 8.000 por dia. E também assegurou às pessoas, tanto os japoneses como os visitantes estrangeiros, que tenham, por exemplo, acordos de seguros de saúde que lhes permitam usar o sistema de saúde japonês, que o Japão tem 12.000 camas disponíveis e 3.000 respiradores ou ventiladores disponíveis para os casos mais graves. Depois houve uma série de perguntas dos jornalistas, eu também porque eu achei que algumas das perguntas dos jornalistas as respostas a essas perguntas eram tão mais importantes do que as coisas que ele disse durante o comunicado dele, e também incluí isso no post do Facebook, e o mais importante era que ele declarou peremptoriamente que o calendário dos Jogos Olímpicos não está afetado neste momento, não se prevê que venha a estar afetado, e que disse que há muitas opções a considerar ao nível da organização e ao nível da implementação de medidas de controlo, muitas opções a considerar antes de considerar a opção de adiamento ou cancelamento. Isto aplica-se a todo o calendário que leva aos Jogos Olímpicos, não só à realização dos Jogos Olímpicos em si, mas a todo o calendário, incluindo a rota da chama olímpica e todas as festividades pré-Jogos Olímpicos, mas ligadas a esse calendário. E também que o que leva à eventual declaração de estado de emergência, aquele estado de emergência como ele foi agora aprovado na lei no Japão, na Câmara dos Deputados, que também não prevê, assegurou os jornalistas que não prevê declarar no imediato. Claro que a situação está a evoluir, mas não prevê declarar no imediato. Depois, eu devo dizer aqui que é muito importante para toda a gente que realmente já está com tudo marcado para ir para o Japão, e eu sei que muita gente nos últimos anos passou a planear as suas viagens ao Japão e provavelmente a outros destinos também, mas eu só conheço o Japão de maneira muito mais autónoma, muito mais do it yourself, muito mais faça você mesmo. Eu sendo consultora especializada e sabendo o que é que pode correr bem, o que é que pode correr mal nisso, claro que tenho a minha visão pessoal eu acho que vocês deviam contratar alguém. Se não gostassem dos meus conselhos e da minha maneira de ver o Japão e querer mostrar o Japão às pessoas, contratem outro. Há sempre um consultor, é uma pessoa, portanto o consultor A irá falar-vos de maneira de ir àquele país, àquele destino de uma maneira, o consultor B irá falar-vos de outra maneira. Portanto, também se escolhem o consultor conforme a sua personalidade, conforme aquilo que ele sabe mais ou a maneira como vocês trabalham com ele. E eu própria, por exemplo, tive há dias uma pessoa que queria falar de grupos de 30 pessoas e eu disse, eu não trabalho com grupos de 30 pessoas, eu não faço itinerários, eu não recomendo, não. Portanto, se o seu objetivo é juntar 30 pessoas e organizar uma viagem, eu não sou a consultora para si, eu não faço isso. E pronto, e recomendo a esta pessoa que fosse ao outro lado, procurar outra pessoa que o ajudasse, porque isso não é o que eu faço. Então cada pessoa trabalha de uma maneira diferente, e eu sei que há muita gente que programa tudo sozinho e nem sequer considera procurar consultores e, olha, não gosto deste ou não gosto desta, vou procurar outro. Ora bem, essas pessoas que fizeram tudo sozinhos estão muito mais vulneráveis, porque não têm a informação, não têm o know-how, não lidaram com estes problemas antes. E muitas dessas pessoas que estão com as viagens marcadas e que estão com a vontade de ir para a frente e de as fazer e tudo mais, eu quero aqui dizer que eu não vos vou dizer cancelem, não vos vou dizer não vão, porque depende do vosso caso.
O Japão, neste momento, é um país mais seguro para se estar do que Portugal, neste preciso momento. O que é que pode acontecer? Haver limitações no transporte aéreo. O que se verifica neste momento é que há limitações no transporte aéreo internacional, há limitações à circulação de pessoas, não só porque é possível vocês serem uma via de contágio, mesmo que no vosso caso em particular a manifestação de sintomas seja ligeira ou suave, mas são uma via de contágio que pode ser perigosa para outras pessoas mais vulneráveis, não só por isso, mas porque há mesmo travel bans, há mesmo proibições de entrar em certos países. E eu vou deixar também aqui a indicação de que já no dia 6 fiz o vídeo a falar dos travel bans que o Japão tinha implementado para todas as pessoas que vinham da via, podiam não ser só de lá, mas havia limitações para pessoas que vinham via China, via Coreia, via Irão. Agora também há limitações para pessoas que vêm via Manila, ou seja, Filipinas. Essas limitações são variadas. Por exemplo, pessoas que têm um passaporte emitido na Coreia do Sul não podem entrar no Japão. O Japão revogou os vistos. Esse é um tipo de limitação. Depois há outro tipo de limitações que é pessoas que fizeram transbordo, portanto mudaram de um avião para o outro, estão em trânsito, em sítios da China que estão muito infectados e afetados. Essas pessoas, quando chegam ao Japão, apesar de não serem da China, mas essas pessoas vieram de lá, daqueles aeroportos, também não podem entrar no Japão, apesar dos seus vistos tecnicamente serem aceitos, porque são portugueses ou outra coisa qualquer, e que são países que não foram afetados pela revogação do visto. O seu visto tecnicamente é aceito para entrar no Japão, mas como as pessoas vieram desses sítios por mudança de avião, as pessoas quando entram no Japão, tecnicamente não entram no Japão, porque são levadas para uma quarentena. E não têm nada a dizer que sim ou que não sobre isso. Vão ser levados para quarentena compulsiva. A menos que apanhem um avião imediatamente ali, sem saírem do lobby internacional, de circulação internacional, dentro do próprio aeroporto. E neste caso no Japão estão a levar esses voos só para Narita e para Kansai. Portanto, há várias limitações às viagens internacionais. A questão é complexa, é detalhada. Há sítios muito, muito, muito afetados na Europa neste momento, como a Suíça, como a Itália, que são sítios que o Japão ainda não declarou que proíbe a entrada dessas pessoas ou que vai pôr em quarentena pessoas que venham desses sítios. O Japão ainda não declarou isso, mas é possível que venha a declarar em breve, tal como acrescentou agora que as pessoas de Manila também, se forem para o Japão, também têm que ir para a quarentena ou ir embora. Pode mais tarde vir a declarar que pessoas que venham de sítios que entretanto são muito afetados na Europa também tenham limitações de entrar no Japão. Ou seja, a situação evolui, a situação altera-se e transforma-se. Eu já ajudei pessoas que tinham, por exemplo, voos marcados com escala na China a mudarem esses voos e fazerem escala noutro sítio. Neste caso em concreto, em França. Mas não é impossível que a França venha a explodir o número de contagiados, o número de infecções, a um nível que o Japão venha a declarar que também não é seguro receber pessoas desse sítio. Estão a perceber mais ou menos o que é que eu vos estou a dizer? A situação é complexa, a situação evolui. Para as pessoas que, entretanto, não têm uma impossibilidade técnica de fazer a viagem desta natureza que eu falei agora e que queiram fazer essa viagem, têm que ter os cuidados de estarem numa situação epidémica. Eu já estive em situações epidémicas, eu já tive a gripe A, por exemplo, eu tinha que estar a trabalhar quando tinha a gripe A, não havia alternativa na altura, ninguém queria saber, não havia nem 10% da circulação de informação que se tem agora, também as características dessa infecção eram diferentes. Estive a trabalhar em várias outras situações epidémicas diferentes, em várias partes do mundo diferentes, incluindo no Egito, etc. Portanto, mas para quem não está habituado a isto, ou às vezes porque não fez seguro, essa é uma outra questão. Eu não vou aqui desenvolver muitos seguros, mas reparem, seguros é sempre indispensável. Mas existem seguros de viagem e seguros de saúde em viagem e existem seguros muito diferentes uns dos outros. Normalmente aos viajantes que vão comigo eu recomendo alguns seguros. Uma das seguradoras que eu recomendava bastante, porque eu própria a usava, que era a World Nomads, fez uma coisa muito feia ultimamente, que foi declarar que as pessoas que tinham feito o seguro da World Nomads
de fevereiro para a frente que não estavam cobertas por infecção de Covid, e isso foi assim uma espécie de passar a perna, não gostei. Vou reconsiderar se continuo a recomendar a World Nomads ou não, mas se o vosso destino for o Japão, em breve, usem preferencialmente as seguradoras que o Japanese National Tourism Organization, a Organização Nacional de Turismo do Japão, o equivalente ao Turismo de Portugal, mas para o Japão, usem preferencialmente as seguradoras que a Organização Nacional de Turismo do Japão recomenda. E isso sempre disse e isso continuo a dizer. Ou seja, existe um website oficial da Japanese National Tourism Organization que será sempre aquele que vocês devem ver, será sempre aquele que vocês devem consultar para todas as informações, com ou sem migo, comigo ou sem migo, tendo-me a mim como consultora ou não, é sempre o site oficial que vocês devem consultar. E neste momento, o site da Japanese National Tourism Organization tem inclusivamente um subsite, ou seja, uma parte do site dedicada exclusivamente ao Covid, obviamente, muito bem atualizada, em inglês, acessível, em que fala de tudo, das restrições da viagem, e fala também das linhas de telefone 24 horas, 7 dias por semana, non-stop, múltiplas línguas, inclusivamente que vocês podem ligar antes de fazerem a vossa viagem, não precisam de ligar a partir do Japão, podem ligar antes para saber o que é que se passa nas prefeituras que vocês tencionam incluir no vosso roteiro. E também fala de duas seguradoras, a Sompo Japan Nippon Koa Insurance e a Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance. São duas companhias de seguros japonesas que cobrem infecção pelo Covid, mesmo a cidadãos estrangeiros que estão a visitar o Japão. Há muita informação muito útil nesta página. Entretanto, eles fizeram o upload para aqui também de uma lista de sítios que estão com horários diferenciados ou fechadas e até quando é que estão fechadas, etc. Não é exaustivo, não é 100%, mas já é uma lista muito boa, que é uma coisa que logo no início não houve, tiveram que ser os consultores a organizar-se, cada um a tentar falar com os seus viajantes. Mas este será o site de referência. A NHK, que é o canal noticioso oficial do Japão, também é de referência. Obviamente o site da Organização Internacional de Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Portanto, consultem preferencialmente websites de organizações e instituições oficiais dos países e, claro, nunca passem à frente no Twitter, no Facebook, no Insta, no que for, nunca passem à frente coisas que parecem virais, mas sem fundamento. Cabe-nos também a cada um de nós procurar certificar-nos da validade das supostas notícias ou informações antes de passar à frente as coisas. Portanto, a questão de irem ao Japão ou não agora é muito complexa. O que eu posso dizer é que depende de onde é que fazem escala. Há escalas que, se vocês têm marcadas, podem não conseguir entrar no Japão a ter que fazer quarentena. Portanto, tem que ver onde é que fazem escala, tem que ver o update de tudo o que o Japão declara. Se o Japão declara que não permite a entrada de pessoas que fazem escala no sítio X, e se o vosso voo tem escala no sítio X, como o Japão declarou, vocês têm direito a cancelar essa viagem com reembolso ou a mudar a trajetória para já não fazerem escala no sítio X. Vocês têm direitos. A partir do momento que um país declara não aceitamos pessoas que cheguem de avião pela via de X, a partir desse momento vocês têm direitos como viajantes. Ou seja, vocês têm que saber também reivindicar os vossos direitos como viajantes. Portanto, cada caso é um caso. Neste momento eu não posso mesmo, em tempo útil, aceitar mais pedidos de esclarecimento e ajuda. O que eu estou a fazer é continuar com os meus programas, com as minhas colaborações, com os meus colaboradores no Japão, com as empresas para as quais eu sou consultora no Japão, e também com os programas que eu criei em conjunto com parceiros no Japão. E continuo a poder informar as pessoas de tudo o que tem a ver com viagens no segundo semestre de 2020. Estão todas on, estão todas abertas, são todas que se preveja que estão a funcionar, nomeadamente os itinerários que estão mais ligados aos festivais de verão do Japão. Os festivais de verão do Japão são coisas como o Gion Matsuri em Kyoto, o Festival das Lanternas em Nara, portanto coisas mais imersivas, mais
estar lá quando a coisa acontece e estar a perceber o que é a cultura japonesa, o que é a sociedade japonesa. Quem gosta, por exemplo, de etnografia, etnologia, compreender uma cultura, não andar só a passear e tirar fotografias vazias como se fosse... Assim, eu não quero criticar e dizer mal de quem gosta de encher o seu Instagram de postais, mas isso é igual a uma página do Pinterest. Estão a ver? Não é único, não foi vocês que mudaram por dentro, nem vocês tocaram a vida de ninguém. E isso já disse e continuo a dizer, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Na verdade, eu orgulho-me disso. Para mim, viajar é mudarmos por dentro e mudarmos os outros por dentro e contactarmos com outras pessoas e sairmos dali um bocadinho mais cheios, um bocadinho mudados para melhor. E ter essa coragem de sair da zona de conforto e de contactar com uma civilização diferente e descobrir coisas que adoramos e descobrir coisas que não adoramos e que descobrimos que aquela cultura também tinha aquilo. Estão a ver o bom, o mau, o tudo, o sujeitar-se, o transformar-se, o ser aventureiro no sentido pôr-se em xeque, pôr-se em causa, sentir, viver a experiência e sempre que possível contactando com a realidade do país e as pessoas de lá e as suas vidas e o que elas precisam e o que elas fazem. Muitas das minhas sugestões de itinerários têm a ver com passar algum tempo ou contribuir de alguma maneira também para projetos sociais ou voluntários. Portanto, essa é a minha maneira de estar no mundo, cá e lá, onde quer que seja, que já andei em todo lado. E continua a ser a minha maneira de desenhar criativamente maneiras de estar e de sentir e de viver o Japão, para quem quer fazer assim. Mas só estou com planos para o segundo semestre deste ano, nomeadamente julho, nada antes de julho. Os de julho, sim, estão todos em aberto. A previsão é que o pior já tenha passado, sem dúvida, naquela parte do mundo, China e Japão, o pior já tenha passado assim, em meados de maio. O Ocidente ainda vai estar com alguns problemas, provavelmente, todo o primeiro semestre deste ano. Espero que as pessoas sejam responsáveis e trabalhem de uma maneira que vejam caso a caso. Não há uma solução igual para todos. E eu, com os viajantes que contaram comigo, continuo a estar cá para os detalhes mais detalhadinhos. Isto é tipo um vídeo genérico para toda a gente, porque espero que possa ajudar algumas pessoas. Se vocês têm informação nova, se vocês têm informação que acham que pode acrescentar, estou aqui a ver se não me falta nada, acho que não. Se vocês têm informação que acham que pode acrescentar alguma coisa a este vídeo, força, escrevam nos comentários ou façam perguntas, que o meu canal ainda é pequenino e eu ainda dou bem conta dele e ainda vejo os comentários e escrevo as respostas. Um grande beijinho para todos. Há muitos vídeos neste canal que foram filmados há bastante tempo atrás e vão continuar a sair nas suas datas agendadas. Vai parecer um bocado estranho porque eu estou a falar com um tom diferente, mas são vídeos que foram feitos, por exemplo, há um mês atrás e vão continuar a ser publicados e as informações continuam a ser válidas. Mas este senti necessidade de pôr já e sempre que isso acontece eu furo um bocado o calendário de publicações e ponho coisas mais urgentes. Tirando isso, uma grande beijoca para todos. Continuam a poder falar comigo através do Facebook, através do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal, continuam a poder ver o blog, longoverãonojapão.com. Eu sou Inês Matos e estou aqui para vos falar do Japão, mesmo quando o que há para falar é um bocadinho mais complicado. Uma grande beijoca para todos e até a próxima.